Nós veremos agora Mateus 23. Mateus 23, Jesus fala dos religiosos. Jesus denuncia as ações dos escribas e fariseus. Quem são? Aqueles que viviam da tradição, da religiosidade, mas na verdade nem reconheceram o Filho de Deus e ostentavam uma aparência divina, de santos, de servos. Porém, nós vamos ver junto quais as características dessa religiosidade. Primeiro, Jesus fala que é para observar o que o religioso faz, mas não agir conforme eles agem, porque as obras do religioso não são em conformidade com as palavras. Então, o religioso, ele fala, pode dizer o que é o certo, mas na prática ele não vive. Segundo, o religioso, ele impõe fardos difíceis de aguentar. Então, ele põe jugo nas pessoas, ele condena, critica, julga as pessoas, mas ele impõe esse fardo nos outros, mas ele nem com um dedo ele move peso algum, entende? Então, o religioso é bom para impor, para sentenciar, para ordenar, para comandar, para exigir, para criticar, mas ele mesmo quer suavidade, ele não faz realmente nada e ele gosta de cobrar o que nem ele cumpre. Terceiro, o religioso faz as obras a fim de ser visto pelos outros. Então, ele não é movido por amor, não é movido por verdade, por sinceridade. Lembra da passagem que diz que todas as nossas obras passarão pelo fogo um dia? E o que é palha, feno, vai ser dissipado e se tornará em nada? E o que é ouro, prata, pedras preciosas, vai ter galardão? Então, o religioso, as obras dele só são feitas para ser vista pelos outros, mas não que dentro dele ele seja movido pelo interesse ao próximo, por amor ao próximo ou até por agradar a Deus. Quarto, o religioso ama posição. Ele gosta realmente de destaque. Quinto, que Jesus denuncia, o religioso, ele ama aquilo que é o status. Então, os fariseus, eles punham filactérios nas suas vestes para destacar e todos verem que ele era, que eles eram os, Então, a religiosidade traz essa marca também, que quer o glamour. Diz então que o religioso, ele quer também toda a condecoração a fim de ser exaltado. E Jesus prossegue ainda que, na verdade, quem é o maior deve ser servo, e quem se exaltar vai ser humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Jesus continua ali denunciando os fariseus, os religiosos. Imagine, tudo isso ele está falando para os próprios religiosos. E é importante nós sabermos porque Jesus não teve problema com pecadores. Perceba, diante dos maiores pecados, Jesus Cristo tinha poder, acesso ao coração destas pessoas. O paralítico, ele declarou perdão de pecados. Cada um, dentro das suas condições e limitações, ele tinha acesso aos corações. Mas você vai ver que diante do religioso, Jesus tomou as posturas mais firmes e fortes e continua aqui dizendo que o religioso, ele é hipócrita. Ele fecha o reino dos céus e não deixa as pessoas que estão entrando entrar. Olha só isso. Como que é isso? O religioso coloca tanto impedimento para as pessoas, então ele fica na porta dos céus, A pessoa quer entrar, a pessoa quer tentar, a pessoa quer lutar,
e ele está ali fechando o acesso ao reino dos céus. Então nem ele entra, porque na verdade ele é um carnal, né? Quem está entronizado dentro dele não é Deus, é o ego dele, é o eu dele. Então nem ele entra e nem ele deixa a pessoa que quer entrar, que quer participar, que quer crescer, que quer se desenvolver entrar. Outra característica, o religioso, ele promove ações a fim de sugar os bens das pessoas. Então, o que os fariseus faziam? Eles faziam, por exemplo, uma ação dentro da casa de uma viúva para poder comer toda a comida da viúva. Você imagina a situação que Jesus teve que lidar, mas é isso mesmo. Então, as viúvas já eram pobres e ainda tinham que prover tudo o que aqueles fariseus queriam. E eles viviam ali criando situação dentro da casa delas para, na verdade, sugarem o pouco que elas tinham. Jesus recriminando tudo isso. Mas Jesus fala que os religiosos, olha só, eles percorriam céus e terra para converter alguém e depois de converter, eles tornavam aquela pessoa mais filho do inferno, 2 vezes mais do que eles. Você já pensou isso? O que é isso? A pessoa vai lá, ele simula que vai ganhar a pessoa, mas quando ele ganha a pessoa, ele torna a pessoa 2 vezes pior que ele. Por quê? Porque ele mesmo se converteu, né? Então ele contamina a alma da pessoa com os seus féus, com as suas amarguras, com as suas infelicidades, com as suas frustrações, decepções. Então ele torna aquela pessoa que ele lutou tanto para ganhar pior que ele. Já pensou isso? Pois é o que Jesus está ensinando. Vamos ver mais o que Jesus fala sobre o religioso em Mateus 23. Ele fala que o religioso era tão hipócrita que eles dizimavam, imagina, a folha até da hortelã, você imagina. Eles davam o dízimo de tudo, porque o religioso ele cumpre a lei, ele é rigoroso, porque ele precisa se gloriar de que ele é um cumpridor de todos os rituais. Então eles davam o dízimo até da hortelã. Só que Jesus fala que, no entanto, eles abandonaram o juízo, a misericórdia e a fé. Eles omitem essas coisas da vida deles e eles não fazem questão nenhuma. O que importa é eles cumprirem a lei, né? Porque o religioso é legalista, ele se gloria disso. Então, Jesus fala que eles eram hipócritas, porque eles faziam questão de se gloriar, que dizimavam até o hortelã, até o cominho, você imagina? Eles colhiam o cominho e davam o dízimo do cominho. E Jesus fala para eles, vocês deviam ter esse mesmo cuidado tão minucioso que vocês têm na entrega do dízimo com aquilo que são os valores espirituais, que é a misericórdia, que é a fé, né? Então, vocês devem manter até esse cuidado, esse zelo. Jesus fala que é para eles manterem, mas sem perder também o que é essencial. As duas coisas. O religioso, Jesus continua dizendo que eles são condutores cegos. Por quê? Porque eles, como mosquito, engolem um camelo. O que é isso? Eles ficam criando briguinhas, reclamando, criticando, encrencando com coisinha pequena e com coisa grande mesmo eles engoliam, entende? Com o mosquito engole o camelo. Então ficava com picuinha, com coisinha inútil, coisinha pequena, né? E aí ia lá e engole coisas grandes e aceita passivamente. Essa é a característica do religioso. Eles criticam coisas inúteis e que não têm necessidade nenhuma. O religioso é hipócrita porque ele se preocupa mais com o exterior do que o interior. Então o religioso ele está sempre de olho naquilo que é a aparência do outro, né? Ele vai criticar a veste,
ele vai criticar, né, o fio do cabelo, ele vai criticar a roupa, né? Mas na verdade ele se preocupa mais com o exterior do que o interior. Jesus fala: limpa primeiro o interior do copo, né? Para você ver depois o copo todo limpo por fora também. Então, na verdade, dentro eles não se importam, estão cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de amargura, cheio de reclamação, murmuração, né? Fofoca, e não se importa. Por isso que Jesus fala que o religioso, ele é hipócrita. Então Jesus diz: fariseu cego, olha só, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior seja limpo. Então Jesus fala que o religioso é um sepulcro caiado. O que é um sepulcro? Um sepulcro é que guarda o morto, caiado é pintado de cal. Então, por fora era ali uma bela aparência, né? Mas dentro estava cheio de ossos secos e podridão. Então o religioso, ele por fora parece branqueado, parece que está limpo, mas dentro dele está cheio de ossos secos, podridão. O que é isso? Cheio de coisas mortas, não perdoa, coisas não resolvidas, cheio de pendências, cheio de ossos, coisas do passado que não larga, que não abandona, né? Tá fétido, ossos secos e podridão, coisas e sentimentos em decomposição, situações mal resolvidas. Então o religioso tem a aparência de um sepulcro caiado, parece branco, parece limpo, mas o interior está cheio de iniquidade. Então, por fora está cheio de hipocrisia e por dentro de iniquidade. O religioso, a esses, perceba, Jesus, quanto aos pecadores, Jesus tratava com misericórdia, com amor, com graça, com palavra de transformação: vai, não peques mais, nem eu te condeno, né? Perdoados estão os teus pecados. Podia ser o pecado que for, o coração é contrito, é quebrantado, Jesus tem poder de perdoar. Mas o religioso, olha o que ele diz então, versículo 33, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então ele diz que os religiosos, eles matam, crucificam, açoitam e perseguem quem realmente tem um coração limpo e adora a Deus. Diz o versículo 34, que eles faziam isso com os profetas, os sábios e os escribas que queriam falar realmente do reino de Deus. Então, Mateus 23, fica aí, leia com atenção na sua casa, que tem um ensino muito grande a respeito do que é religiosidade, o que é ser um religioso, viver de aparência, viver de status, viver realmente ostentando uma imagem, mas o interior estar cheio de ossos secos, estar cheio de podridão, estar cheio de pensamentos, sentimentos ruins com o próximo. E aqui ainda Jesus fala do que é o principal, né? O primeiro mandamento. E aí Jesus fala que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Fica com essa palavra. Hoje foi um pouquinho mais longo, porque é longo o capítulo. Deus abençoe.